Bem, hoje Donald Trump voltou a incentivar os iranianos a derrubarem o regime dos ayatolás. Ele disse: tomem o seu governo. Essa pode ser a última oportunidade, a única oportunidade em gerações. Então vamos conversar agora com o nosso comentarista Guga Chakra, ao vivo de Nova York. Guga, boa tarde para você. Qual é a chance real de o regime iraniano cair a partir desses ataques de hoje dos Estados Unidos e também de Israel? Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Nesse momento, o regime iraniano segue sólido no poder. Eles mantêm o monopólio da força dentro do território iraniano. É um cenário diferente, por exemplo, quando os Estados Unidos derrubaram o regime do Gaddafi na Líbia via bombardeios aéreos, existiam milícias líbias opositoras ao Gaddafi muito bem armadas e conseguiram acabar derrubando o regime. Posteriormente, de fato, o país entrou numa guerra civil e segue dividido até hoje. No Irã, você não tem nenhuma milícia relevante internamente armada contra o regime. Você tem manifestantes que fizeram grandes protestos no começo do ano. Sem a guerra, talvez eles até conseguissem derrubar o regime via protestos, como ocorreu no próprio Irã para derrubar a ditadura do Shah em 79. Inicialmente houve grande repressão da polícia secreta do Shah, Savak, mas depois acabou caindo. Via intervenção externa é um pouco mais complexo nesse cenário. A gente tem que aguardar ainda os próximos dias. E ainda que venha a cair o regime, e isso é importante, Alain, não significa que necessariamente o Irã terá um governo estável e aliado dos Estados Unidos. É muito cedo para dizer. Basta lembrar a catástrofe que foi para os Estados Unidos, o que ocorreu depois da queda do regime do Talibã no Afeganistão, que voltou ao poder 2 décadas mais tarde, e depois da queda do Saddam Hussein no Iraque, que resultou na morte de centenas de milhares de pessoas e com o grupo Estado Islâmico chegando a controlar boa parte do país. Então, o cenário ainda bastante incerto. Nesse momento, o regime permanece sólido no poder, Alain. Guga, lembrando que o Trump disse hoje, nas ameaças que fez hoje naquele vídeo, que os militares que depusessem as armas seriam perdoados, já os outros, pagariam com a própria morte. Agora, outra questão é a própria imagem do Trump, internamente e também internacionalmente, porque ele ignorou as negociações diplomáticas que vinham acontecendo nos últimos dias, e partiu para o ataque. Como é que fica essa situação a partir de agora? Olha, Alain, o Trump, em primeiro lugar, dentro dos Estados Unidos, ele não consultou o Congresso americano. A Constituição dos Estados Unidos prevê que só o Congresso pode declarar guerra. Só como contexto, o Bush consultou o Congresso dos Estados Unidos antes das guerras do Afeganistão e do Iraque. O Trump não fez o mesmo. O Bush foi ao Conselho de Segurança da ONU, fracassou em convencer a comunidade internacional, mas foi. O Trump não fez isso. Havia as negociações diplomáticas nesse momento, que poderiam dar resultado ou não, mas o Trump optou por levar adiante esse ataque. Um risco grande para o Trump, Alain, é dentro da base dele. É crescente o sentimento anti-Israel na direita do movimento MAGA, do Make America Great Again. Porque eles avaliam que, aos poucos, o Trump tem colocado, na visão deles, Israel em primeiro lugar e não Estados Unidos em primeiro lugar. O Trump se lançou na política e se reelegeu, inclusive, sempre criticando guerras americanas no Oriente Médio, criticando bastante o Bush no Iraque, Afeganistão, Obama na Líbia. E agora ele faz o mesmo. Tudo vai depender, claro, do resultado, não no curto prazo. Não adianta só a queda do regime, mas no longo prazo. O que vai acontecer no Irã no longo prazo? É um risco muito grande para o Trump dentro da base dele. Só para concluir, o Bush tinha um grande apoio da população americana naquele período pós-11 de setembro. O Trump não tem o mesmo apoio da população americana nesse momento para levar adiante uma guerra. Obrigado, Guga, pelas informações, pela análise, E é sempre bom ressaltar que, além dessa questão geopolítica, vidas estão em jogo, Segundo o Irã, mais de 50 pessoas foram mortas hoje nesses ataques dos Estados Unidos e de Israel. E segundo o governo dos Emirados Árabes Unidos, uma pessoa morreu em Abu Dhabi no ataque do Irã. Obrigado, Guga. Até mais.